olho como é que está indo a minha. Eu tenho todas. Eu faço terapia desde os 8 anos, sem parar. Eu tenho um amigo que a mãe cometeu suicídio e ele sempre que ele está triste, ele fala para mim, eu tenho medo de ficar triste. Uhum. Porque ele tem medo dessa proximidade com o que a mãe sentiu, sabe? Uhum. Acho que a primeira coisa é que a gente não é nossos pais. Isso a terapia é fundamental, né? Mas é a coisa mais importante do mundo. Sim. Assim, nem a gente é os nossos pais, não sei se a conjugação dos verbos está certa, nem os nossos filhos somos nós de crianças, nem nós somos nossos pais com os nossos filhos. Sim. Essa alteridade, a psicanálise ajuda muito a gente a conquistar. Somos e fazemos e construímos. E eu acho que na medida que a gente tenha muita noção do que estamos sentindo, a terapia, ela é fundamental porque ela te ajuda a entender de onde que vem aquilo que você faz que dói e que machuca. Que dói em você e que pode machucar os outros. E é só entendendo de onde que vem e entendendo qual é a responsabilidade e qual é a não responsabilidade que a gente tem sobre isso. Porque entendendo o que também não é teu, devolvendo, Nossa, deixando... isso que você falou é muito isso. A psicanálise é muito isso. É a gente poder entender exatamente isso. É parar de se magoar e magoar os outros. Uhum. E por que a gente está fazendo isso? Exato. Porque muitas vezes é emprestado um negócio, né? Exato, mas para isso você precisa entender muito e mergulhar e é um muito erro ficar profundo. anos na terapia falando, mas isso é culpa de não sei quem. Mas não é pela culpa. Então, não tem culpa. Não tem culpa. Ninguém tem culpa. Até porque uma mãe, um pai, um avô também São filhos. São filhos. Esse meu avô que era horroroso, e que para mim ele era um monstro, né? Ele se apresenta nesse momento, quando eu falo dele, eu tô lembrada desse momento, de eu pequenininha, ver essa pessoa, e que eu a coloco no lugar de monstro, porque para mim fez muito mal para o meu pai, mas não era um monstro. Era um homem, provavelmente muito bruto, que deve ter imigrante, sofrido coisas inimagináveis que deve com ter os pais. tido uma infância sinistra. Ele nasceu na Itália? Sim, meu pai também. Ah, seu pai também. Muitas vezes, o que faz com que as pessoas não queiram olhar... Eu acho que são duas coisas o que faz com que você não queira olhar. A primeira é se desapontar com você mesmo. Por exemplo, falar, a minha infância não foi feliz. E ela não foi? A minha não, mas muita gente não quer falar disso, porque você derruba completamente o imaginário da infância feliz. E uma infância não feliz, então quer dizer que você não foi amada pelos teus pais? E aí, então, você tem que assumir que você não foi amada? E aí, então, você precisa desconstruir eles, e eles não foram tão legais assim como você queria que eles fossem, porque olha quanto que é importante para uma criança um pai e uma mãe legal. E quando você não tem eles? E, de repente, você cresceu e foi construindo a tua adolescência. E você existe montado numa narrativa meio fake para você sobreviver. Então, para mexer nisso... Você tem que ter coragem para mexer nisso, mas não uma coragem de valentia. Uma coragem que, na verdade, vem muito mais de você desestruturar e desmontar... Uma história que te manteve de pé até então. Não, todas as mentiras que te contam, de que todo mundo teve uma infância feliz, de que a tua vida está errada, mas a dos outros é maravilhosa. De que todo mundo que você via na escola, que chegavam felizes da vida porque o pai tinha um carro legal e deixava ele dar um beijinho na testa... Também tinha muito problema. Estava cheio de merda lá dentro também, não tem como não estar. Obviamente, algumas têm mais do que outras. Sim. Não é a discussão. Mas tem a ver com desmontar a ideia narcisista e falsa de que todo mundo tem uma vida feliz. A vida é feliz. Eu fui amada de criança, sei lá, não sei. A gente precisa se enfrentar a algumas coisas que incomodam, e a melhor maneira, eu acho, de você entender que não deveria incomodar tanto é quando você entende que está tudo muito exagerado.